Vamos mesmo a esta questão de impostos, que a lei número 20 para 2014, que é a lei das minas, faz menção aos impostos que devem ser pagos pelas empresas que operam na área de minérios. Eu vou fazer aqui menção, que são impostos sobre o rendimento, imposto sobre o valor acrescentado, imposto sobre a produção, impostos sobre a superfície, impostos autárquicos quando aplicáveis e outros impostos e taxas estabelecidas por lei. A questão que eu lhe coloco, engenheiro, para o bem-estar da sociedade, como faz menção na campanha eleitoral, estes impostos, olhando para a lei, variam de 3% a 10%. Qual seria a percentagem ideal e que mais impostos podem ser acrescentados a estes que já vêm na lei das minas? Não, quer dizer, eu não digo que tem que acrescentar impostos. Como eu disse, eu estive a fazer um estudo pormenorizado sobre isso e são 15 impostos no total. Há 2 impostos aí que são extremamente importantes, de fato. O imposto sobre a produção, o imposto sobre a superfície, o imposto de localização. Estes impostos, para mim, são fundamentais. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque há impostos, aquilo que eu chamo de impostos de soberania. Esses nós não temos muito que alterá-los. Por exemplo, estavas a falar do IRPC, estavas a falar do imposto, por exemplo, das pessoas singulares, estás a falar, por exemplo, do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Estes são os chamados impostos de soberania. Agora, a minha maior preocupação são os impostos que têm muito a ver com a localização do projeto. Por exemplo, o imposto sobre a produção, o imposto sobre a superfície, que falaste aqui. Isto aqui é extremamente importante. O que é que isto quer dizer? Há um imposto que você paga pela localização do projeto. Se o projeto está em Gaza ou o projeto está em Cabo Delgado, há uma diferença nisto. E qual é que é a área que este projeto ocupa vai determinar o imposto sobre. Este imposto, para mim, é extremamente fundamental. Por quê? Porque este imposto, ele incide diretamente nas áreas onde tem as comunidades que já tinham as suas tradições, tinham as suas vidas, tinham a sua economia e tinham a sua dependência em relação a recursos, que param de ter acesso a esses recursos pelo estabelecimento dessas indústrias. Então, este imposto sobre a superfície, imposto sobre a localização, imposto sobre a produção, para mim é extremamente importante serem revistos. Para mim, estes impostos podiam naturalmente estar a cerca de 35%, como também temos o IRPC a 32%. Para mim não tinha problema nenhum. Mas mais do que isto, mais do que aumentar o imposto, é muito mais importante o outro assunto, que é o seguinte. Estes impostos que eu me referi aqui, neste momento, eles são canalizados para o Tesouro Central. A autoridade tributária que está em Maputo é que recebe estes impostos, canaliza para o Tesouro Público e o Ministério das Finanças determina o que faz com isto. Este é que é o grande problema que nós temos e esta é que é a grande inovação do nosso manifesto. Estes impostos, na nossa perspectiva, devem ser descentralizados, daí que a gente traz o conceito da descentralização fiscal e orçamental. Que estes impostos que eu me referi aqui, eles devem ser coletados nos locais, nas províncias, nos distritos onde estão localizados os projetos. Isso significa que é importante, para estes casos, a deslocação da sede fiscal dessas indústrias. Todas elas, Anadarko, ExxonMobil, Mosal, todas elas, Sasol, a sede fiscal dessas empresas é na cidade de Maputo. Não pode. Temos que deslocar a sede fiscal para os locais de produção, de exploração, e é lá onde vai ser feita a coleta desses impostos e estes impostos aplicados nos planos de desenvolvimento local. Isto é muito mais importante do que os números, se a gente aumenta 15% ou 20%. O que importa é que tem que ser coletados lá onde essas empresas exploram, lá onde essas empresas têm os seus empreendimentos. Não faz sentido nenhum, deixa-me só terminar isto, não faz sentido nenhum, nós temos em Moatize a maior mina do mundo de carvão mineral a céu aberto, né? Por outros casos não é, mas de céu aberto é a maior do mundo. Não faz sentido, em Moatize você tem 70% da população não tem acesso à água potável, mas a água que é gasta para a indústria, para a mina, é 2 vezes superior que as necessidades de água da população. Não faz sentido nenhum. Que tipo de país é que a gente está a construir? Isto é uma agressão tremenda à nossa nação. Quer dizer, às vezes as pessoas gostam muito de falar de soberania. Qual é a soberania que tens aqui?
Tu tens água para regar carvão, porque o carvão mineral, quando é transportado, ele tem que ser umedecido, porque é coisa do mar, para não poluir os mares. Você usa mais água para umedecer carvão mineral do que água para a população que vive à volta do empreendimento e que muitas delas perderam as chambas, perderam, por exemplo, em Moatize tens os roleiros que perderam acesso à argila, perderam acesso às suas atividades artísticas e estes não têm água, mas a água é usada para regar carvão mineral. Isto tem que mudar. E se eles não quiserem mudar isto, eu acho que realmente abrimos a nossa porta e dizer que vão procurar outra freguesia. Portanto, isto não é soberania nenhuma. E este é o grande crime que este partido, este regime fez com o nosso país. Quer dizer, o privilégio que se dá é o privilégio do lucro, é o privilégio das boladas, é o privilégio de outra natureza, não a sua própria população. Então, é exatamente isto que eu estou aqui a defender.